Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, o tema de hoje é crônica argumentativa. O que é uma crônica argumentativa? Bom, é primeiramente um texto que reúne características da crônica e do texto argumentativo. Junto os dois e eu vou ter uma crônica argumentativa. Ok. A principal marca da característica, né, a marca da crônica argumentativa, justamente é a argumentação. E a argumentação é o que é? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vocês querem ir numa festa, né? E aí vocês vão pedir para os pais. E eles dizem não. E aí vocês começam a falar, não, mas é porque isso. Aí o pai continua, não. Ah, mas aqui, aquilo. Essas palavrinhas, essas historinhas que vocês estão falando para os pais para convencê-los de permitirem que vocês vão à festa, é o seu argumento. Da mesma forma, nós temos aqui essa argumentação, ok? Onde eu encontro uma crônica? Em jornais e revistas. Normalmente é um meio de comunicação onde ela é publicada. Principais características da crônica. Em primeiro lugar, vamos falar de um assunto polêmico. Tá? A linguagem utilizada na crônica, ela é simples e direta. Ela pode ser formal, mas ela também pode ser informal. Lembrem-se que informal não significa ser vulgar, tá? Ok. Os textos são relativamente curtos, como a gente já tinha visto, tá? A crônica, ela sempre vai partir de um tema do dia a dia, ou seja, de algo que acontece no nosso cotidiano, tá? Uma história de ir ao banco, ou com um vizinho, alguma coisa que você viu na rua, mas alguma coisa do dia a dia. Isso é uma marca extremamente importante da crônica, é a característica que marca a crônica. Tá? Utiliza a argumentação para defender o seu ponto de vista e tem teor crítico, humor e ironia. Quando que eu uso esse humor e essa ironia? Justamente para convencer o meu leitor a ver o meu ponto de vista. Tá? Então, a ironia e o humor, ele também é utilizado para criticar essa situação. Então, teor crítico, humor e ironia nesse aspecto. Tá? Qual é a diferença de texto argumentativo, de uma crônica argumentativa e de um artigo de opinião? Eles são muito próximos. Ambos vão usar argumentos para defender o seu ponto de vista. Porém, quando eu falo de artigo de opinião, eu vou ter um texto dissertativo. Tá? Então eu vou pegar um tema e vou falar sobre ele, dando a minha opinião, que pode estar em primeira ou terceira pessoa, mas é a minha opinião sobre determinado ponto, determinado tema, e eu vou usar argumentos que fundamentem esse meu posicionamento. Quando eu falo da crônica argumentativa, é exatamente a mesma coisa. Porém, ela é um texto narrativo, normalmente está em primeira pessoa, tá? Então é o próprio narrador que vai contar a história, tá? Defende um ponto de vista também, porém, este ponto de vista, ponto de vista sobre determinada coisa, ele parte justamente de quê? Eu vou defender um ponto de vista sobre uma determinada situação do cotidiano. Ou seja, a crônica, independentemente de qualquer coisa, ela vai partir de algo do cotidiano. E a partir daí, eu vou criar ter o meu ponto de vista e criar os meus argumentos para defender essa minha visão. Ok? Tá. Só que eu pus só 3 tipos de argumento. É uma pesquisa que vocês podem ver, né, fazer, né, sobre tipos de argumentos. Existem vários, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado bem grande para não transformar a nossa crônica em um artigo de opinião ou num texto dissertativo qualquer, com relação a o que a gente fala de argumentos, tá? Porque senão você vai se tornar tão formal, tão estatístico, que você vai perder o caráter da crônica. Lembre-se que você está falando de algo do dia a dia, tá? Então, tipos de argumento. Eu posso usar um argumento de autoridade, ou seja, estou escrevendo a minha crônica e vou mencionar um especialista naquela área, alguém, uma sumidade sobre aquele tema, né? Ou algum fato super relevante que foi comprovado por algum cientista, né? Alguma coisa assim. Então, eu vou usar um argumento de autoridade para fundamentar o meu argumento. Eu posso usar uma contra-argumentação, ou seja,
Eu utilizo uma coisa contrária àquilo que eu penso para poder falar em cima disso e reforçar o meu pensamento. Tá? E a argumentação por exemplificação, que é uma das mais fáceis e mais tranquilas de fazer, é que você vai dar um exemplo. Você está falando de determinado tema, assim, como por exemplo, em tal situação, e aí você menciona algum exemplo na sua crônica para fundamentar o seu posicionamento, ok? Outra coisa, a estrutura, nós vamos ter o narrador, nós vamos ter personagem, poucos, nós vamos ter o tempo, o espaço, como uma narrativa comum, tá? O pente. Né? Porém, quando eu for fazer a estrutura, eu vou ter que dividir ela em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou falar sobre o tema e já colocar o meu posicionamento sobre isso. No desenvolvimento, aí eu vou argumentar e vou dar os meus, colocar argumentos que fundamentem esse meu posicionamento. E a conclusão, eu vou retomar o tema, tá? E concluir com a minha posição sobre este tema, ok? A apresentação, ela deve ser breve, tá? E objetiva. Eu preciso introduzir o tema central do meu texto, tá? É na apresentação que eu eu me posiciono em relação àquele tema, tá? O parágrafo ele é pequeno e eu não vou detalhar nada, eu só vou falar qual é a minha posição em relação àquilo. Falo o tema, meu posicionamento, e aí eu já vou partir para o desenvolvimento. Aí sim eu vou detalhar cada um dos argumentos, né? Eu vou detalhar minhas ideias sobre o assunto, mostrar o senso crítico, com humor e ironia, conforme eu tinha dito. Ele deve ser objetivo, mas não muito explicativo, porque senão ele vai se tornar um texto dissertativo. Deve apresentar uma linguagem criativa, você tem que ser criativo na hora de criar uma crônica, porque senão ela vai se tornar um texto muito formal e vai fugir ao padrão da crônica. Tá? A conclusão, aí sim você vai expressar completamente o seu posicionamento, tá? É na conclusão que você tira qualquer dúvida do leitor sobre a sua posição, tá? E a minha ideia ali na crônica, ela tem que ser baseada em todos os argumentos que eu utilizei, né? O leitor, ele vai ser incapaz de refutar a minha ideia. Ele vai acabar concordando comigo, ok? Bom, esse é o tema de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo a todos.